descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia, entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai Vendo Podcast com Roberto da Luz. Olá, meu amigo e minha amiga. Nosso bate-papo hoje vai ser bem especial. Nosso convidado é o vereador Ailton de Souza, popular Ito. Vai contar aqui um pouquinho sobre a sua vida, sua trajetória. A gente conhece o presidente da Câmara, o vereador eleito já por 3º mandato. Nós vamos conhecer um pouquinho a origem dele, como ele começou na política, os primeiros passos e principalmente os objetivos como presidente da Câmara e os projetos, né? Ou o projeto de futuro na política. Tudo bem, Ito? Boa noite, Roberto. Boa noite, Grilo. Prazer enorme estar aqui à sua disposição, todos os telespectadores, e a gente poder trocar esse bate-papo, essa conversa agradável aqui numa segunda-feira. Que bom. Na verdade é uma satisfação pessoal para mim conversar contigo, Ito. A gente que te conhece já há bastante tempo, desde que tu eras assessor do vereador Léo, membro do Esporte Clube Bandeirantes, se eu não estou enganado, sempre movimentando, buscando atender a comunidade, trabalhando no esporte, e ali tu foi caminhando, fazendo o teu trabalhinho, e às vezes o que a gente acha que é muito difícil, a gente olha assim, mas como é que os caras conseguem? Tu conseguiu, na tua caminhada, de forma humilde, insistente, persistente, te eleger vereador, e já vai para o 3º mandato, e aí nós queremos entender como é que tu começou, onde que tu começou, né? O que fez tu parar na política. Bom, Roberto, minha história de vida é uma história de vida que começou desde cedo. Eu, com 12 anos de idade, meu primeiro emprego. Naquela época, família de 8 irmãos, minha mãe e meu pai, dificuldade em nos sustentar. Comecei trabalhando como ajudante de açougueiro. Chegava às 6 horas, saía às 5 horas da tarde, às vezes começava na parte da tarde, meio período para o colégio, e dali comecei a minha vida, de açougueiro. Depois disso passei a ser vendedor, minha paixão sempre foi trabalhar com vendas. Mas isso em Blumenau? Tu começou aqui? Em Blumenau. Tu nasceu em Blumenau? Eu nasci em Blumenau, nasci na rua da Becelesk, quando você joga uma bola. Tu nasceu ali, na Rua Bahia ali? Isso, bem na rua, de frente, Rua Bonfim, Vitor João Gonçalves, do meu bisavô. E na sequência a gente foi desenvolvendo nessa área de vendas. Eu já vendi de tudo na minha vida. Que bom vendedor diz que bom vendedor ele vende de tudo. Não vende só Coca-Cola, não só o Skol, que é fácil de se vender, né? Então comecei essa minha ligação como vendedor, e ao longo dos anos a gente sempre joguei futebol. Minha paixão sempre foi futebol. Pois é, isso te enraizou em todos os bairros. Perfeitamente. Eu joguei no Esporte Clube Bandeirantes, joguei no Cruzeiro da Velha. E jogava bem, Ito. Campeão de qualidade, volantão. Canto do Rio, Nova Aurora. Volante armador, né, Ito? Digamos que aquele quarto do meio de campo. Mas não, o segundo volante, não, o 8. Não o Bumba Meu Boi que chegava dando porrada. O cara que trabalhava a bola, cabeça erguida. Desarmava, lançava, tocava, ia para o abraço, ia para frente. Então, no futebol, fiz muitos amigos no futebol. E do futebol, que eu acabei conhecendo o vereador Léo Castelli, através do futebol. Eu fazia parte do Esporte Clube Bandeirantes, desde o início das atividades dos Bandeirantes. Os Bandeirantes é um clube mais antigo, mas teve parado na década de 70, porque ele era na antiga Becelesk, quando você joga uma bolinha, ali era um campo de futebol normal, grande. Infelizmente, uma década de 70 a 80 foi desativado, fizeram uma cancha de bote e acabaram com o campo. E os sócios da Becelesk, na época, eram os mesmos do Bandeirantes. E acabou o Bandeirantes cedendo para o pessoal da Becelesk administrar e tocar. O Bandeirantes ficou praticamente sem campo quando foi desativado o futebol de campo normal. E saímos da peregrinação. 85 em diante, a gente jogou em muitos campos alugados, emprestado. Tivemos um espaço por 8 a 10 anos ali no antigo Pioneiro, antiga Dakar, ali que tinha um terreno da família Babitonga. A gente construiu um campinho ali e jogamos alguns anos no Amador.
E depois, quando quase chegou aos próximos 10 anos, que naquela época eles falavam que o uso campeão era 10 anos, que podia tomar posse, o DE acabou Tiraram o terreno de volta e ficamos pegando novamente atrás de um espaço público. E conheci o vereador Léo Castelli, através do futebol. Aí fui trabalhar com o vereador Léo Castelli, trabalhava na Câmara meio período, outro período continuei na minha área de vendas. E de 2004, 2005, nesse período, onde que eu conheci o PDT na época também, né? O Léo era do PFL, depois foi para o PDT. E fizemos bastante amizade. Infelizmente saí do vereador Léo Castelli em 2006 para 2007, tive que seguir o meu caminho. Ele fazia parte da mesa diretora da Câmara, não conseguiu articular para a gente estar junto na parceria e eu segui o meu caminho. Primeira oportunidade, em 2008, coloquei meu nome à disposição no PP, primeiro suplente, 1.310 votos, sabia que a eleição era difícil, mas a gente tinha um trabalho. Essa foi a eleição que tu perdeu por 28 votos ou foi a seguinte? Não, a seguinte. Aí dói um pouco, né, Hilton? Então, com certeza, uma eleição, quando você perde por poucos votos por falta de recurso e um apoiozinho na reta final, é sofrida. E a eleição seguinte, 2012, também no PP, foi uma eleição sofrida. Eu era o candidato do partido, mas infelizmente na reta final acabou vindo outros candidatos, acabaram tirando a minha vaga. E fiquei novamente primeiro suplente, 2.094 votos. Já com uma votação bastante expressiva, né? Quase o dobro da última eleição, né? Porque eu continuei a trabalhar, eu não parei, porque muito se fala dos políticos que só aparecem em 4 anos, negativo. Eu já estou na área desde 2000. 2000 já comecei a ajudar alguns deputados, então praticamente são 25 anos que eu estou na estrada, né? Em 2016, uma eleição mais complicada ainda, uma eleição por quê? Uma eleição do período sem recurso, sem estrutura financeira. Fiquei doente em 2015, em dezembro, nem iria mais concorrer, iria desistir, mas insistir com a minha família, né? Meus filhos, meus 2 filhos e minha esposa, vou à última eleição, se der, se não der, eu sigo a minha vida. E foi difícil para conseguir convencê-los, porque problema cardíaco, estava doente, não estava legal. E a política afeta muito o psicológico também, né, Hilton? Desgasta 24 horas, 7 dias. Aí você bater na trave é uma diferença monumental, né? Entre você chegar tão perto e ficar fora, porque aí você fica completamente alijado do processo, né? Perfeitamente. E nessa de 2016, eu saí do PP, na última semana me filiei ao PR. Sempre falo que eu sou um dos remanescentes do PR. Que hoje, é a origem do PL. Do PL. E na última semana saí do partido e começamos a composição de chapas, de candidatos para montar a chapa. E eu lembro perfeitamente, Robson Soares, que tinha 4.000 e poucos votos, era vereador na atualidade, do PSB. O Robinho, né? Isso. E o Robinho, o partido estava brigando com o Robinho, não queria que ele concorresse mais lá, porque os candidatos que viriam para o partido dele tinham medo do Robinho. E eu humildemente, não, traz ele para o PR. Vamos concorrer junto aqui para somar, para construir, na coragem. Para construir partido. A minha ideia sempre foi construir partido, que eu achava botar 2 vereadores, ele com 4.500 votos, vai me puxar e vamos se eleger os 2. E tem na votação para o Robinho entrar, eu e meu filho acabamos empatando a votação, a favor do Robinho, e o Edson concedeu o voto Minerva, e o Robinho veio para concorrer pelo PR. E montamos uma forte nominata, tanto que nós tínhamos 5, 6 candidatos a margem de 2.000 votos, e nessas coligações ali a gente conseguiu eleger 2 vereadores, o Caminha, e eu fiquei em segundo. E o Robinho acabou ficando fora? Ficou de fora. Eu ganhei do Robinho na última urna aberta. Eu estava perdendo a eleição, até estava sendo dramático, porque eu estava doente naquele período, né? E até me deram calmante um dia. O coração não ia aguentar mais uma, né? Aí eu estava assim, zonzo lá na apuração e tal, e daqui a pouco já estava o Rodrigo Vieira anunciando o Robson Soares eleito, o Caminha eleito, e beleza, tá, show de bola. E de repente a internet parou, estava finalizando a eleição, parou a internet, no que voltou eu ganhei do Robinho por 17 votos. Então foi dramática essa eleição. Eu lembro da imagem, vocês todos se abraçando, estavam numa sala, né? Tu, teu filho, né? Justo, Estava preocupado. Muita emoção eu percebi naquele dia. Preocupado comigo que ia perder a eleição, mais uma eleição ia perder, mas eu estava consciente que se não desse nessa 2016 eu ia seguir a minha vida. Mas é um sacrifício, né, Hilton? Porque
é custo financeiro, é de tempo, é frustração até para a pessoa que vota, né? Perfeitamente, é que você acaba conhecendo a população, né? Muitos amigos que te batem nas costas, virou, tá na outra curvinha, já está conversando com outro candidato e assim por diante. Infelizmente tinha muito esses detalhes, né? E na eleição de 2020 foi uma eleição complicada para todo mundo, uma eleição no período Covid, uma eleição que as pessoas tinham medo de ir para a urna para votar, tá? Eu, em 2016, no primeiro mandato, meu destaque maior foi o tema caçar os corruptos. Eu botei alguns fiscais na cadeia naquele período, fiz diversas denúncias em outras áreas também. E em 2020, até digo que eu esperava um pouquinho mais de votação, mesmo no período de Covid, porque eu não parei de trabalhar, eu continuei trabalhando. E fiz 2.638 votos, fiquei no PL, reconduzido novamente ao cargo para o segundo mandato. E continuei trabalhando, mais 4 anos de trabalho. E na última eleição, depois de muita luta, diversas obras, não só na minha região, em todos os cantos de Blumenau, lutando por diversas obras, até fora da cidade de Blumenau, reivindicando obras também, como a 414, que hoje já começou a sair do papel. Eu fui assinado nas urnas, o povo reconheceu o meu trabalho com 5.609 votos. Tu é o vereador do PL mais votado em Santa Catarina? Não, eu sou o quinto mais votado de Santa Catarina, o mais votado do PL. E só que das Itopavas, sou o vereador mais votado da história das Itopavas. E o mais votado do PL de Blumenau também? De Blumenau também. E tu falou ali sobre os campinhos de futebol, o campo da BCLESC, depois os pioneiros. Tu jogou futebol nos anos 80, né? Começou ali no meados de 80. Hoje nós estamos sofrendo uma perda muito grande de praça esportiva, né? De campo de futebol. Vai chegar um período que não vai ter mais espaço. Perfeitamente. Eu, desde quando entrei em prol de lutar pelo Bandeirantes, não só pelo espaço do Bandeirantes, eu tenho brigado por alguns espaços em algumas entidades, alguns clubes. Hoje, uma realidade, o Bandeirantes tem um terreno na 1º de janeiro, 21 metros de terra, para construir um campo oficial, né? Estamos agora, buscamos um... Ali onde já tinha um campo, isso, à direita, quando tu entra na 1º de janeiro. Isso, Está desativado. Não, hoje tem a escolinha de futebol ali. Tem uma escolinha. Do Bandeirantes tem uma escolinha, às terças e quinta-feiras. Mas reduziu o tamanho, ali tinha espaço. Sim. Ali se jogou futebol amador, da 2ª divisão, sim, amador, né? Amador, o Real Madrid jogou bastante tempo ali, nós jogamos bastante Será que o futebol amador vai desaparecer? E vocês têm feito um trabalho para tentar preservar esses espaços, essas praças esportivas? Não, o amador, pelo contrário, Roberto, ele está crescendo. Se você ter uma ideia, eu, atualmente o vereador Egídio Becausi, a gente sentou, demos total apoio ao LBF, estamos buscando um recurso junto ao município para que os clubes pudessem participar da Taça de Blumenau, que iniciou agora, está na 4ª rodada. Deu 9 equipes estão participando da Taça de Blumenau. Esse campeonato passa de setembro. E agora nós também estamos fazendo encaminhamento para a formação de novas equipes. Eu, por exemplo, eu já consegui a criação de 3 novas equipes. As equipes que jogam torneio por aí, que tem uma estrutura montada. E estamos legalizando para que eles possam, no ano que vem, já entrar na LBF e fazer um baita no campeonato. E aí eles jogam em campo emprestado, seria isso? Joga em campo emprestado. Mas um time joga em casa um domingo, fora outro e assim por diante. Faz uma negociata com um joga fora, outro joga em casa. O campo da Sufabril ali, que o município comprou aquela área, adquiriu aquela área, Mino Garcia, ali vai ter um campo de futebol também disponível, porque tinha um campo, um espaço bom antes ali, né? Sim, é lá na Conteminas, né? Isso. Conteminas ali é o espaço... A Sufabril, confundi a Artex, na antiga Artex. O espaço ali hoje é do município, é uma praça de lazer do município, uma praça enorme, ali tem um campo de futebol normal, inclusive foi cedido atualmente para o BEC fazer os treinamentos, até o BEC ter sua sede própria. É um espaço ali grande e com certeza a comunidade também vai estar usando esse espaço aí. É importante. Metropolitano ou BEC? Atualmente quem está jogando nesse espaço é o BEC. Não, eu estou te fazendo uma pergunta. Ele está fazendo o BEC? Esses questionamentos, Roberto, se fazem bastante. Primeiro, Roberto, eu fico feliz que fiz parte da comissão Procese. A comissão Procese, que começou lá atrás, o vereador Egídio, que era o presidente
anterior, antes do Almir Vieira, fez a sugestão, daí o vereador Matias montou a comissão, fizemos o requerimento para a comissão, eu fiz parte da primeira comissão, fiz parte da segunda e presidente na sequência da comissão. E fico feliz que sempre que o governador vinha na região, eu ia no palanque e já cutucava ele. Governador, e o SESI, governador, vai lá conhecer o espaço do SESI, vai lá conhecer. E quis Deus que ano passado ele veio conhecer o espaço do SESI, ele ficou abismado naquele espaço enorme. E dali. Ali já treinou a seleção brasileira de novos, né? Sim, com certeza, são de novos. Jogou craques ali. Craques, o Romário jogou. O Romário também jogou ali? Já jogou ali. Então, conseguimos que o governador se sensibilizasse e fizemos todos os encaminhamentos. E tem que ser aqui justo. Os deputados estaduais todos brigaram também por esse espaço. Tá? Nós demos o pontapé, fizemos encaminhamentos, fizemos uma audiência pública aqui também para debater esse assunto. Sentamos com os dois clubes, com o objetivo, não importa se clube A, clube B, importa que possam utilizar aquele espaço, porque o risco é muito grande, você ir daqui a Ibirama, daqui a Jaraguá, a volta. Não tem como se viabilizar nem Metropolitano, nem Beck, se tiver que jogar em Ibirama, jogar em Brusque. Perfeitamente, o primeiro jogo aqui do Beck Metropolitano, uma renda de R$70 mil, o primeiro jogo em casa, 3 mil pagantes, um pequeno exemplo, né? Você imagina você conseguir que os dois clubes possam ir para uma Série A do Catarinense, tá? Daqui a pouco vão ter que botar uma arquibancada móvel do outro lado para ter um suporte maior, daqui a pouco uma Série D, uma Copa do Brasil, olha como vai movimentar a cidade. Então, voltando à pergunta Beck Metropolitano, eu sempre tive uma paixão pelo Beck, desde o início. O Beck nasceu antes do Metropolitano. Eu até, na oportunidade, na década de 80, fiz até teste no profissional do Beck, na época, e depois sempre tive uma simpatia. Nós ajudamos um campeonato que o Vanderlei Lauretti era o presidente, nós ajudamos bastante o Beck naquele período, em todos os sentidos. A gente estruturou, a gente ajudou a bancar jogador, padrinho para jogador, para o time não morrer, para dar continuidade. E fico feliz que hoje os dois clubes estão no campeonato, sendo da cidade de Blumenau. Eu defendo Blumenau. Se os dois clubes subir, cresce Blumenau. Aí cresce junto também o amador, porque o amador também se espelha no profissional. O amador também, tem profissional. Tanto que tem alguns jogos do amador que é no sábado, porque eles possam também no domingo ver os jogos do Beck e tanto do Metrô. E mesmo sem ter um futebol profissional de primeira linha em Blumenau, a gente produz bons jogadores, né? Nós temos jogadores aqui que jogaram no Atlético Paranaense, foram para a Itália, para vários clubes do Brasil. Perfeitamente, temos diversos jogadores, tanto no futebol de campo como também no futsal. Aqui é um berço de revelar craques. Mas uma coisa que eu até, o pessoal do Beck, eu cobrei bastante quando o pessoal do Beck, até falei também com o pessoal do Metropolitano, eles têm que investir na base. Eles têm que ter. Esses dois clubes têm que ter uma base, mas não é uma base só do Sub-21 para fazer o campeonato estadual. Ou 17. Começar lá no leite. 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 21. Os garotos vão poder estar crescendo, todos os anos vão estar subindo a categoria, vão se espelhar. Pega os melhores garotos, trabalham no núcleo principal e continua trabalhando com os outros garotos, porque daqui a pouco eles vão ter uma oportunidade, quando chegar a 21 vão estar preparados para ter uma chance de jogar no jogo. Vai envolvendo as famílias, vai criando torcedor, vínculo comunitário. O pai passa a ser o patrocínio. Por quê? O pai vai para os jogos, vai acompanhar os jogos, o pai vai buscar empresas para conseguir botar a placa no campo, vai trazer sócios e os garotos vão ter um espelho futuro. Não, você já pega um campeonato estadual, tem que ter só o Sub-21 para participar do estadual, é obrigado a ter. Pega jogadores de cima da hora de outras cidades que já estão montadas, aí os da casa. Eles treinam o ano inteirinho e nunca têm uma oportunidade. Assim, trabalhando com a base, que eu trabalhei muito tempo com a base, eu sei que é trabalhar com garotos de base, eles vão além de construir uma grande torcida para o futuro, tá? Eles vão captar bastante apoio financeiro das empresas. As empresas, hora que vê que investiram na categoria de base, as empresas vão voltar a investir novamente nos clubes de Blumenau. E daqui a pouco um menino desse, ele não virou jogador, ele está lá gerente de uma empresa, dono de uma empresa, né? Perfeitamente. E às vezes as pessoas esquecem, tem gente que diz, esporte, futebol, tem tanta coisa para fazer, mas o esporte, ele evita que dezenas, centenas de jovens
procure preencher a cabeça com droga, com bebida, né? As pessoas às vezes esquecem de fazer essa conta. Você está trabalhando ali no esporte, vocês estão tirando gente da criminalidade, vocês estão evitando que as pessoas escolham um caminho ruim, porque o futebol, ele trabalha a cabeça das pessoas, né? Tem que ter postura, tem que ter consciência, não pode consumir droga, não pode consumir bebida, tem toda essa formação, né, por trás do esporte, né? Perfeitamente, e não é só o futebol, em diferentes de modalidade. Eu tenho acompanhado, percebido aqui na nossa cidade, nós temos atleta, vou falar uma atleta lá das Tatutibas que no Karatê foi participar do Mundial. No Mundial, quantos e quantos atletas que nós temos aí que fazem vaquinha para poder participar, que veio da base, veio dos colégios, a fundação dá um suporte, mas a fundação ela teria que ter um orçamento maior, tem a Bolsa Atleta, que se revela a nível estadual e até nacional, mas deveria ter um orçamento bem maior para poder dar um suporte para até chegar na seleção brasileira e acompanhar essa sequência. E infelizmente os recursos são pequenos, tá? E nós temos um berço de craques em todos os esportes. Em todos os esportes, Blumenau, tanto nos Jogos Abertos, por diversas vezes campeão dos Jogos Abertos, já mostra aí que vale modelo nos Jogos Abertos para Santa Catarina, né? Perfeitamente. E a Câmara acabou, não sei se de forma proposital ou não, mas criou ali uma parceria, vereador Ito e o vereador Egídio Becausen, duas pessoas que se dedicam ao esporte amador de Blumenau. Vocês estão trabalhando afinados, né? Perfeitamente. A gente tem feito bastantes encaminhamentos. O Egídio, por já ter comandado a Fundação Municipal de Esportes, o Egídio por ter sido um técnico a nível nacional, foi em destaque em diversos clubes ao longo do nosso país. Revelou muitos atletas e tem sido um apoiador de todas as modalidades. Um período que esteve na própria Fundação do Esporte, o Egídio muitas vezes arrumou patrocinadores com empresas para que investisse em algumas modalidades para participar de campeonato da Liga Nacional, campeonato estadual, por não ter recurso. Então ele faz um ótimo trabalho nessa linha em todas as modalidades, e eu, por ser parceiro dele, apaixonado também pelo futebol, estou junto com o Egídio. A gente está junto tentando ajudar essa garotada que muitas vezes nem sequer o recurso para ir treinar e trabalhar eles têm. Às vezes nem para comprar uma chuteira, um tênis, né, Ito? Perfeitamente. Mas eu vejo que o futebol em Blumenau está melhorando, o futebol profissional, agora com a reorganização do BEC, do Metropolitano, o esporte amador, vocês estão sendo muito importantes nisso, principalmente essa dupla de vereadores, mas assumisse uma responsabilidade no início desse novo mandato, que vai até além, né, da tua linha de atuação no esporte. Hoje tu é o presidente da Câmara e tem alguns desafios. Eu acompanhei ali a tua posse e vi que entre as prioridades estava um assunto bem polêmico, que já causou muito debate, muita discussão em Blumenau, e que outros presidentes, quando assumiram a Câmara, trouxeram esse assunto em pauta, que seria a construção de uma sede para a Câmara de Vereadores, e depois acabaram abandonando a ideia. Tu vai dar sequência nesse jogo? Como é que vai ser, vereador? Bem, Roberto, eu quando assumi a presidência em 1º de janeiro, já um pouco antes, a gente já travou a composição da chapa com os 9 vereadores já desde outubro. Acabou a eleição, nós já sentamos, já fizemos uma conversa para alinhar uma possível chapa para a eleição do 1º de janeiro, já com essa ideia. Já travei a ideia, nós temos que tirar do papel o sonho da sede própria. Não dá mais para pagar R$1 milhão de aluguel por ano. Não dá, é um absurdo, é um dinheiro jogado fora. E não é a melhor estrutura, né? Não, com certeza. Hoje, para ter uma ideia, a gente já estamos ali há 13 anos. Tem limitação de público. O espaço é pequeno, o estacionamento não tem. Ali até o próprio servidor ali não tem espaço para trabalhar ali. Hoje nós temos um prédio com 2.500 metros quadrados. A locomoção ali dentro também, estacionamento, é inviável atualmente.
Até a própria plenária, lá, para tu botar 100, 150 pessoas, não tem, é um absurdo. Até porque a estrutura do prédio é um pouco antiga, tem que ter esses cuidados também com lotação, né? Justamente. Então, diante disso, eu já de imediato, quando finalizou a eleição, a gente tivemos 3 chapas, né? Tivemos 3 chapas, fizemos a nossa chapa 11 votos, já de imediato, no dia 2, já estava trabalhando. No dia 2, já fazendo todas as composições, os gabinetes, mexendo nos gabinetes, alterando, buscando todo o processo, contrato de aluguel, despesa, o que foi feito até então, todos os balancetes, já estava buscando já no dia 2 para tentar, em cima de um trabalho de avaliação com a minha equipe jurídica, a equipe da Câmara também, os servidores de carreira são muito profissionais nessa área, saber da possibilidade da situação da gente conseguir construir uma sede no terreno ao qual já tínhamos comprado na frente, pagamos 7,5 milhões terreno da frente, ou viabilizar um outro local. Tá? Hoje uma construção naquele local 7,5 milhões nós pagamos, né? 13 anos de aluguel, vamos comprar uma composição de 13 anos, 1 milhão por ano, dá 13 milhões, mais 7 dá 20 milhões. Naquele local, teoricamente, nós se construísse uma sede ali, mais os 40, 50 milhões. Porque 2019 foi avaliado em 21 milhões para construir aquele local. Então, 19 mais 6 anos. A Câmara tem que pagar à vista esse valor? Ou... Não, podia ser algum projeto de parcelamento, podia ser feito. A gente até buscaria uma parceria em cima disso. Com a Prefeitura. Um público privado, algo nesse sentido, teria essa possibilidade. Mas a gente foi atrás de algum espaço, alguém me deu uma sugestão, tem um espaço lá no Garcia, tem lá na Ponta Aguda, vamos ver o do Garcia primeiro. Capitão Santos. Cara, aqui pertinho aqui do terminal, dá 3 minutos do terminal a pé, para você ter uma ideia. E esse espaço, ao qual já é do município de Blumenau, a Secretaria de Educação adquiriu esse espaço, 2021, comprou 2023, estava lá parado. Um espaço parado, oscilando, sendo depredado por traficantes, e 5 mil metros quadrados tem esse espaço. Que prédio é esse, vereador? O prédio do antigo SOS. O SOS. Ali tem espaço para estacionamento, tem espaço para construir uma boa estrutura. Ele cabe em torno de 100 carros ali no estacionamento, tem 2 acessos, até um terceiro numa ponte que pode ser construída. Hoje tem uma passarela, pode ser construída para sair na Alameda. Então tem 3 acessos e tem um espaço lá de um ginásio de esporte, tem um palco que cabe 600 pessoas. Então esse vai ser o nosso caminho. Estamos aguardando só o executivo a dar um parecer favorável da educação. Então existe um estudo em andamento para a aquisição da sede própria. Perfeito. Já fiz uma consulta no município, o prefeito deu um parecer favorável através do PROGEM, encaminhou para a educação, para que a educação fizesse um documento desistindo da possibilidade de ali criar ou implantar a casa do professor. Vindo essa possibilidade da educação, que essa semana agora deve definir, porque a secretária estava de férias, deve definir, vamos fazer toda a tramitação via Câmara, desse terreno que nós temos na frente, ou a gente negocia a venda desse terreno, com esse dinheiro investir na recuperação daquele prédio, ou fazemos uma permuta com a educação e no final de ano o repasse ao qual a gente teria que devolver ao município. O ano passado foi 22 milhões, esse ano teoricamente pode ser um pouquinho menos, a gente começaria a construir, a recuperar esse espaço e sairia do aluguel. Show de bola. Tem mais dois assuntos que eu creio que são pautas que devem estar na mesa do presidente. CPI da BRK e transporte coletivo. No que a Câmara pode ajudar a resolver esses 2 problemas que afligem o blumenauense? O esgoto hoje está caro e existe informações de que a prefeitura renovou um contrato autorizando a coleta em alguns locais via caminhão-fossa, para a gente começar no assunto da BRK. Então isso pode criar mais transtorno no centro, mais transtorno nos bairros, no trânsito, né? Barulho, incômodo,
ambientalmente não é o mais indicado, porque o caminhão fica transportando, tem custo de óleo, tem isso, enfim, gerando barulho, jogando poluentes no ar, e o valor cada vez mais caro. A Câmara tem como interferir nesse contrato? Essa CPI contribui em alguma coisa? Essa CPI vai funcionar? Qual é a visão do presidente sobre essa situação? Bem, Roberto, a CPI, ora apresentada pelo vereador Diego Nazato, onde os 15 vereadores na sequência abonaram também a CPI, que temos que de uma vez por todas realmente buscar a informação desde 2009, quando foi implantado essa possibilidade de cobrar o esgoto estadual, esses valores absurdos, que ora foram feitos com o contrato mal feito lá atrás também. Inclusive, na época, Roberto, eu fazia parte do PP, Partido Progressistas. Nós tínhamos duas alas no partido, uma ala Edson Brunson e uma ala do Pisolatti. Naquela ocasião, eu recordo ainda perfeitamente, tanto o Décio como o Décio, que era deputado federal, e também o João Pisolatti, eles captavam recurso via Finisa, buscavam recurso, Finisa e o projeto Funasa, também recurso para implantar em Blumenau o esgoto sem ser feita essas cobranças absurdas de hoje mais de 100%. E na ocasião, o prefeito na ocasião fez esse caminhamento e permitiu que fosse feito essa concessão para o Odebrecht na época. Pisolatti, à época, tinha conseguido um financiamento de 50 milhões a fundo perdido, né? É isso daí. Então não aceitaram, o prefeito naquela situação não acatou, encaminhou esse convênio. Nós, na época, saímos do governo, nossa ala do Pisolatti saiu do governo, não concordando da maneira que foi feita. Contrato mal feito, hoje está aí o resultado desse contrato. Essa empresa praticamente ela estragou o Blumenau inteirinha, porque onde passou só fez buraco, só fez estrago, não cumpriu o contrato. Hoje, se eu sou prefeito municipal, já falei isso com o prefeito, eu entro na justiça para cancelar esse contrato. Romperia o contrato. Romperia o contrato, tá? Romperia o contrato, avalie novamente o método antigo de captação de recurso, a fundo Funasa, Finisa, para poder investir sem cobrar essa taxa absurda da população. E o SAMAI tem qualidade e capacidade para desenvolver essa coleta, né? Esse tratamento do esgoto. Perfeitamente. Ali, com certeza, o SAMAI tem condições. Então, a CPI, inclusive amanhã, ela será apresentada, o parecer favorável da Procuradoria, que vai dar sequência à CPI. Vai ser montada agora a composição da CPI. Uma única pena que qualquer convocação de CPI, infelizmente, se tem gastos, porque a gente vai ter que convocar servidores de carreiras. Mas são gastos necessários, né? Sim, o gasto necessário, se der um estado positivo, show de bola. Vou dar um exemplo da CPI da Blumob. O vereador Alemão fez uma CPI com recorte de jornais sem prova alguma. Nenhuma prova. A CPI custou quase 40 mil reais para a Câmara, naquela ocasião. E virou em nada. Essa agora, vamos trabalhar muito, muito mais organizado nessa CPI. Vamos buscar o contrato desde 2009. Vamos buscar o contrato. Possibilidade de até, os membros da CPI já estavam me falando nos corredores, que vão contratar perito, vão fazer uma série de encaminhamentos para que possa realmente chegar esse valor absurdo nessa atual cobrança. E falando na Blumob, o Mob, eu também sempre defendi a tese de que fosse revisto esse contrato, pena que foi feito o contrato também, contrato totalmente errado na ocasião, no desespero fizeram o contrato, amarraram o município com esses subsídios, tá? Porque hoje o ideal seria também cancelar esse contrato, mas a multa desse contrato é milionária. Mas se cancelar o subsídio, a empresa não vai acabar pedindo para romper o contrato? Eu acho impossível que ela vá pedir para romper o contrato. A empresa vai querer que o município mesmo entre com ação para romper o contrato, para pagar a multa enorme que tem em cima desse contrato. Esse subsídio, por que o subsídio? Porque quando a empresa fez o contrato, em 2016, infelizmente ela comprou um gato sacado. Por que isso?
naquele período tinha X mil passageiros. E se reduzisse os passageiros, teriam que pagar a diferença, que é onde chegou no subsídio, a diferença dos valores para não ter prejuízo. A prefeitura assumiu essa responsabilidade, mas essa mesma responsabilidade não tinha com as outras concessionárias. Perfeitamente, concordo plenamente. Ela assumiu essa responsabilidade e é onde que acabou, sempre, todos os anos, a gente é criticado devido a esse subsídio, mas está fazendo uma reposição de percas. E eles não cumpriram esse contrato. Por que não cumpriram esse contrato? Se lá atrás tinha X linha de ônibus, tinha X mil passageiros por mês que eles ganhavam esses recursos, mas eles tinham que cumprir também as linhas. O que eles fizeram? Acabando durante os anos unificando as linhas, diminuindo os horários de ônibus. Isso acaba também reduzindo um pouco o usuário. Perfeitamente, reduz o usuário e acaba prejudicando até o cumprimento do contrato. Eles também não cumpriram o contrato, mas infelizmente já foi feita algumas consultas no Ministério Público do antigo governo e sempre não tinha como quebrar esse contrato. Então, também é uma grande possibilidade de rever essa situação, porque eu acho que se não cumprir o contrato por parte da empresa, tanto da BRK como também da Abromóvel, teria que rescindir o contrato. E o seu eleitor usa bastante o transporte coletivo, porque o senhor é um vereador de comunidade, de bairro, as Itopava Central, as Itopavas, né? Principalmente a Itopava Central, Itopavazinho, o pessoal circula bastante de ônibus. E ali são distâncias consideráveis, né? Perfeitamente, não só na Itopava, no Grande Garcia, na Vila Itopava também, tem locais que nem tem hoje linha de ônibus, então a população usa bastante, talvez hoje acabou reduzindo um pouco esse uso, devido à qualidade, o ônibus demora muito para chegar, não passa em determinado local, daí acaba usando os aplicativos, o aplicativo paga um pouquinho mais, mas é mais confortável, chega mais rápido, também o trânsito caótico, né? Mas a gente espera que daqui a pouco se ache um meio metro que possa realmente ou cancelar esse contrato, ou sentar com outra empresa, ou fazer como era antigamente, as 3 empresas, por lote, por região, para que possa realmente voltar aquela demanda novamente de ter ônibus a todo horário e a população utilizar bastante as linhas de ônibus. A gente sabe que as pessoas mudaram bastante os hábitos, mas não faz muito tempo, talvez uns 20 anos, né, vereador? A gente conhecia pessoas que trabalhavam como operário nas empresas e de segunda a sexta eles iam de ônibus, eles tinham carro, mas iam de ônibus trabalhar. O carro ficava na garagem. Hoje não, hoje as pessoas estão evitando, moto, que é um meio de transporte mais barato, mas também extremamente perigoso, mas as pessoas estão optando, como falou, por um aplicativo, moto, carona de amigo, mas em parte também porque o transporte coletivo caiu bastante de qualidade, seja na quantidade de atendimento e linhas que atendia, né? Seja até pela qualidade dos ônibus. Agora parece começar a recuperar, mas uma época estava bem abaixo do que já foi Blumenau. Perfeitamente, inclusive, Roberto, tem um debate muito grande aí da própria comunidade nos cobrando. A gente faz os encaminhamentos, nós não temos o poder de mudar o que já foi implantado. Mas referente a finais de semana, as pessoas trabalham no shopping, nas lojas, nos mercados, final de semana, geralmente tem que ir de Uber para casa. Porque não tem como ir de ônibus, não tem ônibus naquele horário, passou das 10 horas um abraço, não vai para aquela localidade, não tem como ir, ou faz na carona com amigos, ou vai de Uber. Então, final de semana ainda é pior. É pior ainda, é caótico em toda a região. Tem locais que nem ônibus não tem final de semana. Então, teria que estudar uma possibilidade. Eu sempre defendi essa tese que pegasse peritos para reavaliar esses contratos e de repente fazer um acordo, a empresa, Ministério Público, para tentar quebrar esse contrato, dar um prazo para se estabelecer com outra empresa para voltar à normalidade. Porque nós não podemos oferecer um serviço para a comunidade de qualidade, porque não tem qualidade. Se não tem horário, já está errado. Os ônibus quando veio para cá, os ônibus eram uma sardinha. Ônibus velho, ônibus deteriorado. Hoje melhorou um pouquinho os ônibus, mas não está ainda 100% como era antigamente. Tem horários de pico aí que não tem aquele famoso minhocão, aqueles ônibus grandes que passava, levava todo mundo, ninguém ficava amarrado nas portas. Hoje tem horário de pico aí que você vê, os ônibus vêm superlotado e acaba chegando atrasado lá nos terminais, acaba atrasando a ida daquele ônibus e as pessoas ficam ali esperando mais uma hora para pegar na sequência o outro ônibus. Vereador, eu tenho uma curiosidade. Nos primeiros 2 mandatos, o vereador Ita era um vereador extremamente comunitário.
a gente via fazendo manifestação, chamando a população para fechar a rua, exigindo calçamento, pavimentação, naquele trabalho mesmo do vereador raiz, né, que já tem poucos em Blumenau. Está mudando o perfil até em razão do número de vereadores, a quantidade de votos que se exige para eleger um vereador, perde um pouco aquela qualidade comunitária, né? Porque você tem que ter uma grande estrutura para se eleger. Agora, o senhor é presidente da Câmara, tem que dar atenção a uma série de assuntos, de prioridades com o Executivo, com outros vereadores, atender demandas. Sobra tempo ainda para o vereador Ito ir lá no bairro tomar um cafezinho com aquela senhora, com aquela eleitora, conversar sobre o buraco na rua, sobre o calçamento, porque alguns vereadores que já foram presidente da Câmara falaram de dificuldades que eles tiveram depois na eleição, em razão do tempo que a presidência da Câmara toma do exercício do mandato. Como é que está sendo essa experiência? O vereador Ito, do pé no barro, vai continuar? Bem, Roberto, falando ali sobre os manifestos, a gente, graças a Deus, todos os manifestos que a gente encabeçou, que a gente, junto com a comunidade, a gente conseguiu tirar do papel. O professor Jacob Neixe, fui morar lá em 2006, lama, barro, poeira, fizemos a criação da comissão de rua, levei lá todos os vereadores para fazer parte da comissão, aí não ficava a maioria, mas 7, 8 vereadores estavam ali desde o início, cobrando, lutando junto com a comunidade. Fechamos a rua, fizemos a Poupe Fest, poeira, lama, asfalto, chegou nas Tatutibas, chegou na Jacob Neixe até o Salão Cruzeiro, aí a Ricardo Georg foi feita, a Ricardo Krieger também foi feita, a comissão lutou até a conclusão da Ricardo Krieger, Ricardo Georg, Ricardo Krieger. Hoje a Paulo Zingo foi assaltada no período da cruzilhada junto com a Paulo Zingo Filho. Ontem, sexta-feira, estava sendo finalizada a Paulo Zingo Filho. Começou a primeira etapa da rua Erich Maia. Tudo isso dos manifestos que fizemos lá atrás. Que fechamos rodovias, fechamos diversas, verdade. Renault do Otto, essa semana, Renault do Otto, a primeira etapa da Renault do Otto, na quarta-feira, dia 11, vai ser assinada a primeira etapa da Renault do Otto. A Nodo Becker, é uma rua que saiu do papel. 414, lutamos também em Massaranduba, fechamos rua, fizemos junto com a comunidade, e diversas outras obras saíram e estão saindo junto com a briga da comunidade. Hoje, talvez eu não tenha tanto tempo para estar lutando junto lá com a comunidade, mas estou sim, meu sapato ainda suja de barro, de lama, estou no meio do povo, não deixei de visitar o povo. Se você acompanhar minhas agendas no final de semana, eu vou em todos os cantos. Eu não tenho férias. Eu não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho nada. Final de ano eu começo a fazer a entrega do Natal para as crianças. Esse ano nós entregamos 6.540 brinquedos no Natal para as crianças, com o Papai Noel em todos os cantos da cidade de Blumenau. Começamos dia 12, 13 de dezembro, paramos só dia 24 à noite. Dia 24 à noite que eu paro para jantar com a família. E no dia 25, às vezes, ainda estou entregando com demanda. Não tenho final de ano, não tenho praia, não tenho férias, não tenho nada. Não tenho nada, eu continuo trabalhando desde quando estive como vereador. Graças a Deus, meus 2 filhos estão adultos, né? Porque eu já teria um pouco de complicação, mas tem problemas em casa, de estar em casa com a família, porque eu nunca consigo estar em casa. E esse desafio da Câmara também, hoje a Câmara tem mais de 170 servidores, é mais um serviço diário, não é mensal, diário. De todos os dias tem que estar na Câmara, vendo as demandas, encaminhando documentação, assinando documento, atendendo a comunidade, atendendo o empresário, atendendo o vereador, atendendo o servidor. Tá? Todos os dias a gente está, eu corro praticamente o dia inteirinho, mas a minha vida lá da minha raiz, onde eu comecei ainda com o pé no chão, continua. Tem uma demanda grande de gestão na Câmara. Sim, eu sou hoje, para você ter uma ideia, minhas indicações, que é um atendimento da minha equipe junto à comunidade, eu tenho 24 mil indicações ao longo desses 2 mandatos. 24 mil pedidos da comunidade que foram visitados, foram encaminhados, foram resolvidos. Tá? Sou vereador que tem 140, 150 projetos de lei. E o vereador, o presidente da Câmara, tem um pouco mais de força também com o prefeito, né?
Não, acho que digo a força, eu não sou Força, quando eu digo reivindicatória, sim, de cobrança, claro. de reconhecimento. Sim, perfeitamente. A gente senta com o prefeito, tem algumas demandas, eu sento, mostro para o prefeito, temos que atender essa comunidade. Prefeito, lá atrás foi feito dessa maneira, de agora em diante vamos tentar fazer, pelo menos, seguir o caminho para que a gente possa atender. Temos que buscar emendas dos deputados, independente de deputado, de partido que for, que vinha à cidade, botou dinheiro, tem que receber. O antigo governo mal recebia os deputados de oposição, tem que receber. O dinheiro veio para o governo, tem que receber. Se recebendo, aquele deputado vai se poupar, vai sensibilizar, vai botar mais dinheiro no orçamento seguinte. Eu tive em Brasília, todos os anos eu vou a Brasília pedir recursos de deputados e senadores. Eu vou, independente de partido político, eu vou lá visitar, sempre trago recurso de lá. Aí eu tive deputado, senador, deputado estadual, federal, eles têm verba para trazer para a cidade, né? O federal tem 37 milhões mais 20 milhões de bancada. Tá? O senador... 57 milhões, isso são recursos vultuosos, hein? Perfeitamente, senador, são 67 milhões mais o recurso de bancada, dá quase 100 milhões. O estadual, 16 milhões e meio, aprovaram agora mais uma emenda, 16 milhões e meio mais o recurso de bancada. Então esse recurso vem para a cidade. Se você não for lá pedir, com certeza vai botar em outra cidade. E hoje eu tive dificuldade em dezembro, teve a deputado federal que disse, poxa, o teu prefeito nem me atende, eu botei 2 milhões para a cidade e nem me atende. Mas como, cara? Isso o ex-prefeito Mário? Isso, infelizmente o ex-prefeito Mário não atendeu. O Zé Trovão foi um cara que reclamou bastante, que não foi atendido. E fez voto em Blumenau, né? Sim, e botou 1 milhão para o Santo Antônio e 1 milhão para a saúde em Blumenau. Vereador, o senhor é o 5º vereador mais bem votado do PL em Santa Catarina. Vereador do PL mais votado de Blumenau. O prefeito de Blumenau é do PL. O governador tem feito uma campanha muito ostensiva sobre estrada boa, né? Se vangloriando, batendo no peito que ele faz as melhores estradas de Santa Catarina e que com ele as estradas estão melhores. Nós temos um problema aqui em Blumenau que é mais da alçada do governador. Mas já que o senhor está aqui, o senhor é uma liderança, né? Com boa relação entre os deputados, com boa relação com o próprio governador, e tem uma obra que interessa muito a sua região, que é a continuidade da Via Expressa. Essa obra não vai sair do papel? Bem, Roberto, temos 2 obras, né? Temos 2 obras nessa região. Temos a continuidade da Via Expressa e temos também a sequência da rua São Valentim, que vai ser feita uma ponte até o Nelselve, e vai ser feito 4 pistas até o Anita Garibaldi, que é o segundo projeto que também já está em andamento. Teve só um problema ambiental, mas esse projeto já está em andamento também, para desafogar o trânsito da região. Sobre a 68, cobramos também do governador, tem um imbróglio com a antiga empresa que estava fazendo a obra, tá? O governo está tentando um acordo com a antiga empresa, porque ela ganhou a obra e quando foi ver os valores que teria que fazer das apropriações fora da realidade, tá? Aí começa aqueles aditivos. Aditivo. Isso já vem do antigo governo, não é desse governo atual. É que essa obra está quase 10 anos já. Justamente, já vem dos antigos governos. Então, o governador está sentando com a empresa, vendo a dela possibilidade de dar sequência ou não, ou mudar o traçado, tá? Também tem essa possibilidade. Mas a gente tem cobrado do governador. A gente tem cobrado, sempre que ele vem aqui a gente conversa com o governador. Esteve agora recentemente aqui na nossa cidade, também relatou essa situação. Eles têm que resolver o embrólio com a empresa atual que tem para poder dar sequência, que nem a 414. Mesma coisa, a 414 é Augusto Bauer que vai ligar a vila, a 68, por Luiz Alves, Massaranduba, até chegar às praias. Tá? Também teve o mesmo problema com a empresa que ganhou a obra, acabou agora reivindicando aditivos de mais de 6 milhões, o governador não pagou o aditivo e estão fazendo um acordo com a empresa para que ela desista da sequência e assuma a segunda ou a terceira colocada, para dar sequência dessa obra também da C414. Então, esses embrólios vieram já do antigo governo, tá? Tem que ser bem claro. Tanto que quando assumiu o governador Jorginho Melo, tínhamos 18 obras, 18 encaminhamentos daquele tal de Pix do Moisés, o Pix que dinheiro não aparecia na conta, só o Pix do papo furado, e quando chegou a eleição, fez aquele fechamento com os prefeitos da região, todo mundo apoiando o senhor Moisés, com o Pix que não saiu. E quando assumiu o Jorginho Melo, tivemos diversas dificuldades, 18 obras em Blumenau,
que o governador ou ele para as obras, não dá sequência nas obras, não investe, vai tentar com o tempo. Fomos até a capital, sentei com o governador, sentei com o CIE, com o secretário de Estudo do Estado, o Gerry, e graças a Deus o governador, por etapa, foi liberando os recursos. Hoje essas 18 obras estão quase todas praticamente finalizadas. Tá? São as obras que estavam, com exceção da S68, essas obras já estavam alencadas em projetos. O PIX que não chegava, né? Agora é a TEV, transferência. Então, essas obras saíram do papel, algumas ruas, a ponte da Rua Paraíba, a Rua José Reuter, no Garcia, lá na Metropava teve diversas obras também, estão saindo algumas obras, estão finalizando algumas obras, a ponte no Terço Salto, tudo recurso que veio através do governador Jorge Mello, que fez muitas obras que o antigo governo prometeu, e esse tirou do papel. Mas 2025 e 2026 pode ser fundamental para a conclusão dessas obras, então, da SC 408, pelo menos alavancar os recursos. Perfeitamente, eu acho que garantir os recursos, sanar o problema com essas empresas, tá? Uma nova empresa que possa pegar e dar sequência da obra, e esperamos também, não só isso, também que a 470 também saia do papel. Essa também é mais uma desse papel. Agora, recentemente teve um manifesto final de semana em Gaspar. Manifestaram para fechar lá, vi que não faleceu uma pessoa lá, aí também estão reivindicando que também Gaspar ficou para trás. Ficou para trás de Gaspar, alguns trechos ali, se você for acompanhar de Blumenau, de Gaspar até Navegantes, o asfalto já começou a demonstrar má qualidade do asfalto. Ondulação no asfalto, perigo, água parada na via. Então, já foi feita uma obra também de má qualidade. Essa obra já vai terminar velha, já com problema para recuperação. Perfeitamente. Fora que falta, né, o viaduto de acesso em Gaspar, como falta viadutos aqui em Blumenau. Muito embora até o viaduto Badenfurt, pelo menos, tenha ido, até me surpreendeu a velocidade. Um pouquinho acima do que está acostumado, tem que melhorar mais, né, vereador? Sair do papel. Vereador, tem um outro assunto, e certamente o senhor já foi questionado por comerciantes que tem ao longo dessa principal rodovia que corta a Itopava Central. Agora até esqueci o nome, não é a SC, a Guilherme, é a Pedro Zimmermann. A via com a gestão municipal anterior, um projeto de municipalizar, porque hoje ela é estadual e o Detran cobra, inclusive, de muitos comerciantes que façam acesso, e aí tem uma infraestrutura extremamente cara, e ao mesmo tempo existe um projeto do município para urbanizar essa área. O município seria o responsável por esses acessos e acertaria isso diretamente com os comerciantes. Tem alguma perspectiva disso? O município deu continuidade a essa municipalização e principalmente eles iam urbanizar aquela via, né? A ideia do projeto principal do ex-prefeito Mário Deban seria municipalizar essa rodovia e reurbanizar do início, ali próximo ao antigo lanche do Silvio, até a Polícia Rodoviária. Aí quando houve essa possibilidade da SC-108 cortar, que saía até na Polícia Rodoviária, esse projeto foi segurado, mas mesmo assim o Mário deu entrada junto ao governador, até garantir os recursos para que fosse feita a primeira etapa. Que vai iniciar ali da Uniaselv até o Anita Garibaldi. Porque ela é uma via muito mais do interesse urbano hoje do que do Estado, né? Perfeitamente. Então, nessa possibilidade já está bem adiantado a conversa do fator de municipalização. Tá? A gente sabe que para chegar até a Serra da Vila vai demorar bastante tempo, mas esse projeto agora esbarrou só no problema ambiental. Tá? Mas daqui a pouco vai ser liberado, algumas tubações já está sendo colocada lá próximo da Uniaselv, tá? E esperamos que defina de uma vez por todas, que repasse ao município, que ele possa, mas a contrapartida também teria que o Estado repassar recursos para dar esse apoio, porque dentro de tudo dá a busca para o município não vai ter estrutura para conseguir manter. Porque uma rodovia, para hoje, fazer manutenção de uma rodovia é complicado. E ali, por mais que seja urbana, por mais que seja da cidade, mas ali circula, o estado inteirinho circula pela rodovia C-108. Ali o trânsito é pesado naquela localidade. E se não tiver um asfalto de qualidade,
infelizmente o município vai acabar pagando o preço das reformas. Vou citar um pequeno exemplo. Hoje os caminhões, as carretas, eles cortam bastante pela Jacopination. Eles cortam Sim. lá em cima pela Paulozinho, ou pela Paulozinho, ou até aqui embaixo um pouquinho na Rodolfo Walter, eles cortam, saem pela Jacó e vão pela Felipe Bauer. Olha como está o estado do asfalto da Felipe Bauer. A Felipe Bauer nunca teve uma boa estrutura de base do asfalto, né? Perfeitamente, você morou naquela região, você sabe como é que é aquela região. Lá foi feito assim meio no facão, né? Sim, primeiro passa o antipó, depois joga um asfaltozinho, você conhece e bem aquilo a foi história, ficando, né? Conhece bem a história do governo que fez isso, né? Você conhece bem. Mas assim, Sim. além disso, vereador, os outros governos que vieram, com exceção agora, que foi feito alguma melhoria, pouca coisa foi feito. Pouca coisa. E ainda permitido que o trânsito todo se deslocasse por aquele acesso. Me parece que passa 30 mil veículos no dia ali. Justo para chegar ali próximo a Pomerode, tudo por aí, né? Segue adiante. Então, esse trânsito ali é caótico e essas despesas vêm da onde? Vem do tráfego que vem da rodovia que corta por ali para chegar para Indaial, Pomerode e assim por diante. Então, municipalizar, eu acho que é um caminho, mas tem que ter uma contrapartida também do governo do estado. Ali para o Vale do Selk e para Felipe Bauer, o que ocorre de acidente naquele cruzamento ali é uma Perfeitamente. barbaridade. E agora foi reurbanizada ali uma parte, o asfalto foi recuperado da Frederico Ianzi, a outra etapa que ele vai ligar até que... Já melhorou aquela parte sim, do casarão para frente isso, ali, né? Que vai ligar aqui praticamente aqui próximo ao antigo Palmeiras também, para ser mais uma etapa a ser concluída, porque aquele asfalto também está uma vergonha, aquele asfalto. Então tem muitas obras para a gente fazer na cidade de Blumenau. A gente espera que consigamos finalizar essas que já estão alancadas no antigo projeto e que a gente possa, daqui nos próximos 2 anos, aí, tirar muitos sonhos da comunidade do papel, que hoje temos bastante estrada de barro no estado de Blumenau, mas eu tenho certeza que daqui a pouco vai sanar esse problema e vai dar qualidade de vida para a população que muito não acreditava. A Satutibas é um pequeno exemplo, tá? A Satutibas 70 anos o pessoal aguardando o asfalto chegar. Hoje, tu passas naquela localidade lá, tu vê o sorriso no rosto das pessoas. Muda completamente, as pessoas, né? Dizer para ti assim, poxa, vereador, achei que eu ia morrer, eu não ia ver o asfalto chegar aqui. Então, eu fico feliz por isso, por ter feito parte dessa conquista, sempre junto com a comunidade. A ideia da comissão foi uma coisa que teve validade, a comissão trabalhou junto com os vereadores, prefeito, e devido a essa união da comissão, fomos respeitados e hoje é uma realidade. Pena que tem algumas localidades que ainda não acreditam em montar uma comissão. Eu tenho, não vou falar rua, mas tem uma rua que criaram uma comissão e não permite que os vereadores entrem na comissão. Mas aí, qual é o sentido da comissão? O sentido é político, é contra os políticos. Eles precisam da gente para buscar o dinheiro. E o meu governador vai fazer... E tem que ter planejamento, né? Nós estamos conversando aqui sobre perspectivas de obra que talvez vão entrar no orçamento esse ano, para o ano que vem, para o ano 2026, 2027. O prefeito assumiu agora. Primeiro ano a gente sabe que é pagar a dívida e colocar a casa em ordem. Mas você já está organizando os projetinhos, e quando tiver dinheiro, o vereador vai chegar lá, prefeito, aquele projetinho lá está na fila. É mais ou menos assim, né, vereador? E eu sempre, todos os anos, quando se discute o orçamento, eu fui o vereador que sempre botei recurso para diversas ruas. Eu forço a votação para aprovar o recurso. Voto favorável, o prefeito vai vetar. Mas ele vetando, o prefeito, o senhor vetou, mas busca no financiamento então para fazer essa rua por etapa. Sempre discuto e falo, rua acima de 3, 4 quilômetros, faça ela por etapa. Mas por etapa. Sim. Você não consegue o já dá uma esperança para o morador, né? Você começa aos poucos, devagarinho, vai indo. Foi a Jacopination, foi assim, feito por etapa. Assim vai ser a Eixo Maia. E ali tem uma contribuição muito grande, porque são áreas que ainda existem muitos terrenos para virar loteamento. Mas qual é a importância disso? A importância disso é que vai baratear o custo. A importância disso é que vai tirar pessoas que estão penduradas nos morros, que estão em área de risco ou em área muito baixa de enchente. E lá é uma região privilegiada. Então eu acho que o vereador está com a faca e o queijo na mão. Foi o vereador mais votado das Itopavas, da história, né? É isso, né, vereador? Isso, o vereador mais votado da história das Itopavas. Faz parte do governo que está começando agora. E tem várias obras que podem ser levadas para lá e que vão melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Falamos sobre obra, falamos sobre a origem do vereador, né? Nesse tempo que já está na estrada, já vai para o 3º mandato.
Começou lá atrás, já como um assessor, ajudando, resolvendo problemas da comunidade. Agora, me parece que o vereador começa a olhar para frente e o caminho começa a apresentar outras alternativas. Nós falamos aqui sobre a importância do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, para alocar verbas para a cidade, para conseguir obras, né? Conseguir visibilidade, recurso. Qual é o projeto político do vereador para 2026? Bom, Roberto, primeiro, sempre trabalhando com os pés no chão, na realidade dos fatos. Eu, na última eleição de deputados, eu estava na estrada pensando numa possibilidade de concorrer naquele período a deputado federal, porque nós tínhamos três vagas aqui na região para estadual, praticamente 2 estavam fechadas, e para mim, teoricamente, iria se fechar o espaço aí estadual. Por ter uma exposição ao federal, eu corri 1 ano e meio de Itajaí até Taió, todas essas regiões do Alto Vale, aqui nas imediações também, fazendo a política, conhecendo as pessoas, conversando com as pessoas para armar uma possibilidade futura de uma pré-candidatura naquele O PL elegeu vereadores, prefeitos, bastante nessa região, né? Bastante. Então, chegando mais próximo da eleição, o deputado na época é Jorge Guetem, que também é dessa região, ele é de Itajaí, mas fez de Itajaí até Rio do Sul, sentou comigo: Ito, eu vou concorrer, me dá uma oportunidade, de repente me apoie, que na próxima vai ter um espaço maior para ti e tal. E conversamos, aí eu acabei desistindo, até pelo fator que tem que ter um recurso também para ir para uma candidatura desse nível. Vou ajudá-lo, só que ele só me solicitou ajuda só dentro de Blumenau, não queria em outras regiões. E acabou, essas outras pessoas acabei deixando seguir para apoiar outros deputados. E Blumenau, coordenei a campanha dele, ele fez 6.424 votos. De 2.900 ele foi para 6.424 votos, com a estrutura que ele deu. Deputado federal? Bem voltado ao deputado federal. E hoje ele está no Republicano, não está mais no PL. O PL, além de perder a cadeira dele, o PL também temos a Carolina de Tone, que possivelmente será candidata a Senado. Hoje temos 6 federais. E o PL, com a possibilidade de mais 4 deputados federais, abriu um espaço para mim. Pois vai ampliar a representação, né? Justamente. Então, coloquei meu nome à disposição, já com o filho do Jorginho, já faz uns 4 meses isso, já estava na estrada, já sentindo a população, sentindo todas as regiões, contato com os vereadores do PL, com vereadores de outros partidos que nos procuravam também. E meu nome está à disposição. Eu sei que até chegar uma prévia lá na frente tem muita estrada ainda, mas 5.609 votos, terceiro mandato de vereador. Estou consciente que tenho concluído o meu trabalho, com os pés no chão. Eu jamais fiz alguma promessa. Eu sempre trabalhei dentro da perspectiva de, juntos com a comunidade, buscar as obras, em parceria com os deputados, evidente. Hoje a gente tem uma experiência de quanto tem cada deputado estadual, de recursos, quanto tem cada federal. A gente sabe a fonte de onde buscar. E meu nome está à disposição do partido, a prévia é só ano que vem, mas continuo trabalhando por uma pré-candidatura a deputado federal, ou talvez, quem sabe, a estadual, não se sabe ainda essas composições, né? Mas estou à disposição. Tenho a consciência que tenho cumprido o meu mandato, terceiro mandato. Geralmente as pessoas comentam e falam: ganhou, já veio, já quer ir a deputado. Não, eu já estou no terceiro mandato. Eu já apoiei estadual, já apoiei federal, tá? Os 2 que eu apoiei na última eleição se elegeram, tá? E eu penso que, tendo o espaço, ficou aberto de Itajaí até Rio do Sul um candidato a federal do PL. Atualmente não tem um candidato federal do PL, tem cogitações, mas não tem ainda. E eu sou do PR, eu sou original do PR e hoje é PL. Então, estou à disposição do partido. O que o partido achar melhor para o meu projeto, eu estarei à disposição. Está percorrendo um caminho, já subiu alguns degraus.
acho que é uma candidatura viável, até porque hoje o espaço menos congestionado em Blumenau é de deputado federal, né? Perfeitamente. Estaduais aí, nós começamos aqui um pouquinho antes de a gente entrar no ar, já tinha mais de 14 estaduais aí. Então o federal tem muito poucos candidatos a federal e você vê uma margem de voto de 240 mil eleitores, vamos se basear que 30, 40 mil eleitores não vão votar. São praticamente quase 200 mil eleitores. E para quem vai esses votos? Quem vai buscar esses votos? Todos os de fora vão buscar esses votos? É negativo. Eu acho que se a população tiver consciência que tem que votar em alguém que é daqui já pode ser daqui com votação expressiva, somente de Blumenau. E até porque o eleitor também precisa ter novas opções, né? Eu quero votar para deputado federal, mas não quero votar no fulano, beltrano, quero ter um leque um pouco maior de possibilidades. Vereador, agradecer a sua presença, eu acho que falamos sobre temas aqui de grande importância, né, para a nossa cidade, de interesse da comunidade, do eleitor. Tem um assunto que eu gostaria de falar de en passant, até como uma espécie de um comentário para o presidente da Câmara. Eu sei que esse tema é bastante polêmico e caro para os vereadores, quando se fala de recomposição do número de vereadores. Eu usaria o termo atualização do número de vereadores. Algumas pessoas veem isso como custo. A gente sabe que não é só isso. O número de vereadores ele impacta na eleição, nas candidaturas, no custo das candidaturas e também na possibilidade de surgimento de novas lideranças. Essa eleição me parece que mudaram 3 vereadores, porque um inclusive não concorreu a vereador. Na próxima perspectiva de mudança, talvez 1 ou 2 vereadores. E o coeficiente para eleger um vereador está cada vez maior, tornando mais caro para os partidos, para as pessoas. Então, eu gostaria de sugerir ao presidente da Câmara que se estudasse, não uma ampliação para 23 vereadores, mas quem sabe uma atualização, 1 ou 2 vereadores para a próxima legislatura, para tornar as disputas mais democráticas, para que não custe tão caro a concepção da estrutura de uma candidatura para as pessoas e para os partidos. Eu sei que o senhor não precisa disso, foi o mais votado do PL, está entre os mais votados da cidade, mas o surgimento de novas lideranças também depende do fluxo desse espaço. E não teria impacto praticamente na Câmara a criação de 1 ou 2 cadeiras, mas alteraria bastante o coeficiente eleitoral, que hoje é quase 12 mil votos para eleger um vereador. Então, passar essa sugestão ao presidente para que leve como estudo com seus pares dessa possibilidade. Não é o interesse dos vereadores. Eu faço esse pedido em nome da comunidade que participa da política, que gosta da política e que sabe as dificuldades cada vez maiores para as lideranças comunitárias mais novas, né? O seu caso é diferente, já está solidificado, tem uma estrutura, o Adriano também tem uma característica comunitária, mas para surgimento de novas lideranças necessita uma atualização. Roberto, eu sempre que fui questionado na imprensa, não agora como presidente, mas sempre houve essa pergunta: o senhor é a favor de aumento do número de vereadores? Eu sempre manifestei, e vou mais uma vez falar que eu sou favorável. Sou favorável. Talvez a gente tenha que mudar essa nomenclatura para as pessoas entenderem. Justamente. Uma atualização, na verdade. Justo, Porque hoje Blumenau permite até 23 vereadores. Pela população permite até 23 vereadores. Nós só temos 15 vereadores. Eu sempre falo e repito que a importância de mais vereadores. A população, tem mais gasto, dinheiro jogado fora. Não, o recurso que vem para a Câmara é o mesmo recurso, não vai interferir em nada. Mais 2 cadeiras, por exemplo, não mudaria praticamente o custo. Não vai mudar nada. E também eu quero que a população entenda um comparativo de uma realidade. Eu era somente um vereador do PL, somente um do PL. Eu ia a Brasília, vou a Brasília todos os anos buscar recurso dos deputados. Então, eu tinha 2.609 votos. Tá? 2.638 votos eu tinha na última eleição. Nessa agora fiz 5.600 e pouco, não fui a Brasília buscar. Talvez o meu peso vai ser maior. Eu chegava aos deputados, mas só tem um vereador lá. Então, hoje nós temos 3 vereadores. Olha o peso de 3 vereadores.
Porque os deputados vão pensar melhor. Opa, peraí, Blumenau tem um com 5.600, outro com 4.000, outro com 3 e pouco. Cara, são quase 14 mil votos, eu tenho que botar mais dinheiro em Blumenau? E o custo do vereador é um diretor. Isso, justamente, tem que botar mais dinheiro. Então, eu defendo essa tese do aumento do número de vereadores, sim. Vamos usar a nomenclatura atualização. Atualização, que seja. Porque é constitucional, na atualizar verdade, a lei federal, essa é a realidade. E também, eu já até falei com alguns vereadores da possibilidade de aquisição da nova sede, já deixar um espaço adequado na nova sede. Por quê? Essa nossa nova sede, ela tem 5.000 metros quadrados construídos. Aqui tem 2,5 na atual sede. Então, já vou deixar um espaço para o futuro, tá? Um espaço futuro que eu sei que daqui a pouco os próprios vereadores, porque todos os anos começa esse debate. Aí chega próximo da eleição, eles ficam com medo, eles fecham e ficam com medo. Aí os que ficavam com medo hoje estão fora do processo lá atrás. Tem que fazer no início da legislatura essa atualização. Justamente. Nós temos no Garcia um exemplo, o vereador Maurício Gol. A comunidade queria ele fez 3.500 votos, se eu não me engano. E acabou ficando fora. No PL teve gente que fez 3.500 votos e não se elegeu, né? 3.300. É bem isso daí. Então são 3.300 eleitores que poderiam estar representados dentro da Câmara. Justamente. E hoje temos 35 bairros. Hoje não se consegue. Hoje, só o exemplo no Garcia, nós só temos o vereador Jean Volpato, que é do Garcia. Não tem mais nenhum vereador do Garcia. Hoje na Itopava só tem eu de vereador, para ter uma ideia. Então, o único vereador da Itopava. Então, da Itopava até a Vila só sou o único vereador. Então, quantos mil eleitores? E olha a desproporção, né? Perfeitamente. Porque nós estamos falando talvez dos dois maiores colégios eleitorais, Garcia e Itopava Central. As Itopavas, o conjunto, com 2 vereadores. Justamente. Então, eu defendo e aí, de repente, nós temos 5, 6 aqui no centro. É bem isso daí. Atualização, acho que é o correto atualizar, porque se já permite, eu acho que nós não podemos tem município aí que tem 19 vereadores. 19 vereadores é um absurdo comparar a população da cidade de Blumenau. E a despesa e o gasto são os mesmos. E tem reflexo na eleição, né, vereador? Com certeza. Deve precisar 12, 13 mil votos para que uma corrente política possa eleger um vereador. O MDB, por exemplo, fez mais de 10 mil votos. Não botou ninguém. Não conseguiu colocar um vereador. E aí você falou anteriormente, e nessa possibilidade de perspectiva, ficam muitas lideranças que não têm um suporte político-financeiro para concorrer e muitas vezes poderiam fazer um trabalho melhor do que o vereador que está lá dentro. Para ter uma ideia. Então, eu vim também da eleição comunitária, eu sei o que eu passei lá no início para chegar onde eu cheguei. Então, defendo sim, não tenho receio algum de atualizar, aumentar o número de vereadores, não tenho receio nenhum, não tenho receio. Pode ser escalonado essa justo, eu não tenho receio da imprensa, né? Eu não tenho receio da imprensa, eu não tenho receio da população que critica, não tenho receio dos empresários também que sempre são contrários, tá? Mas nunca vêm nos procurar, quando é para benefício para eles, show de bola, beleza. Mas nunca nos procuram, só nos criticam. Tá? E eles vão ficar sempre preocupados com o eixo central aqui, né? Ninguém vai lá sujar o sapato no bairro. Jamais, né? Perfeitamente. Então eu defendo sim essa tese de atualização ou aumentar o número de vereadores. Não tenho receio nenhum de trazer esse debate. Muito obrigado pela presença. Foi um prazer, uma satisfação poder trazer aqui para conversar com os nossos amigos. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais no decorrer desse ano. Lhe desejo toda a sorte e que vá enfrentar o seu destino, vá para a eleição. Nós precisamos de opções novas, nós precisamos renovar a política e o senhor é um perfil da política que a gente precisa, que é gente que representa as pessoas também dos bairros, que não só representa as pessoas mais endinheiradas, né? Aquelas pessoas que querem crescer, que querem, né, conquistar o seu espaço. Então é um novo jeito de fazer política, ou um antigo jeito, aquele jeito de visitar as pessoas, de ir lá tomar um cafezinho com um morador, né, de perguntar o que ele está precisando e não só frequentar os clubes importantes da cidade. Obrigado Roberto pela oportunidade, você e o Grilo, e como já diz o teu programa, vai vendo que nós estamos aí na luta. Obrigado. Descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia, entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai vendo o podcast com Roberto da Luz.